Salve, salve pessoal ligado em mais um Cearacast, tudo bem com vocês? Eu sou o Samuel Conrado e estamos iniciando mais um episódio na plataforma de áudio, no YouTube, na TV Diário, para você ficar bem inteirado sobre o Alvinegro de Porangabuçu. Mais uma conversa que teremos aqui sobre o momento do Vozão na tabela de classificação deste brasileiro. O Léo Condé, já dá para ver alguma coisa do trabalho dele no comando do Ceará, as chegadas de atletas no elenco do Vozão. Tudo isso nós vamos discutir por aqui. Já deixa o like, compartilha com os amigos e vem junto com a gente aqui no Cearacast, que hoje nós estamos recebendo dois torcedores ilustres do Vozão que trabalham nas redes sociais, trabalham com mídia independente e que conhecem muito a fundo o Ceará Sporting Clube. Primeiro, o Honorato Vieira, né? A gente estava até brincando aqui, né? O Honorato, quando a recepção chamou, era Antônio Valdir. Antônio Valdir Honorato Vieira Filho, uma redação no nome. Honorato, muito prazer ter você aqui, um cara que a gente conhece há um bom tempo, é torcedor do Vozão, formado em administração, empresário, que está ali junto com o Ricardo Tavares, com a turma boa do futebol cearense, fazendo um trabalho muito bacana que é reconhecido aqui por todos nós. Muito bom ter você aqui também no Cearacast. Eu que agradeço o convite, Samuel, falar desse Ceará, falar desse crescimento, essa busca de acesso, e vamos papear aqui sobre essa situação do Ceará na Série B. Agradeço novamente o convite, vamos conversar sobre isso aí. Vai ser massa demais. E também para integrar a nossa mesa redonda, temos aqui o Felipe da Costa. Mas se for falar Felipe da Costa, ninguém conhece, né? Lipe Gates, torcedor do Vozão, integrante do Vozão Cast e um dos criadores do Ceará Stats, né? Que Exatamente. É justamente uma página que traz detalhes estatísticos do Vozão e também ele é um colunista com textos incríveis, muito legais lá do Meu Vozão, do portal Meu Vozão. Lipe Gates, é Lipe Gates mesmo? É assim que pronuncia? Exatamente, muito bem, isso mesmo. Nota 10 obrigado por ter você aqui. As portas estão abertas para você no Cearacast. Seja obrigado, Samuel. Valeu pelo convite. E é isso aí, cara. A gente tem que falar de Ceará, porque falar de Ceará é bom demais, né? Em qualquer oportunidade, qualquer ocasião, estar aqui com amigos alvinegros falando sobre o Ceará é bom demais. Perfeito, cara. E hoje nós já vamos começando sobre esse momento da Série B. O equilíbrio que existe na competição. Vocês esperavam uma competição desse jeito mesmo? Uma segundona bem equilibrada? O Ceará próximo do G4, mas ao mesmo tempo próximo do Z4? Ou tá pegando de surpresa até vocês mesmos que acompanham a competição? Assim, eu já esperava, sabe, Samuel? Porque a gente, pela qualidade dos elencos, são muito parecidos. Não tem, o grande investimento da Série B é o Santos, que o próprio Santos passou por essa dificuldade, mas hoje já vê o Santos despontando ali na liderança da competição, apesar do Sport ter 2 jogos a menos, poder se vencer esses jogos que faltam, chega ali nas primeiras colocações, mas nada que me surpreende demais, assim, o Santos como líder e as outras equipes se matando pelas outras 3 vagas. Assim, eu acho que o equilíbrio, algumas equipes decepcionam, acho que eu esperava um pouco mais do próprio CRB, apesar de vir se recuperando nas últimas rodadas, mas eu esperava, assim, um equilíbrio, as equipes bem niveladas, jogos parelhos, mais brigados do que bem jogados, como a gente vai falar dessa vitória do Ceará sobre o Avaí, e essa gangorra é normal na Série B. Tá maior do que a gente esperava, né? Uhum. Assim, claro que a gente espera um equilíbrio, mas está bem maior do que a gente esperava. Então são muitas equipes disputando por vaga no G4 e ao mesmo tempo se preocupando ali se não vai para a gangorra na parte de baixo. Tá todo mundo pontuando, né, Lipe? E o Ceará também tá no meio dessa onda aí, às vezes uns pontinhos ali, às vezes oscilando aqui, mas tá indo, né? Cara, o Ceará, ele segue o contrário da competição, né? A competição é equilibrada, é acirrada, mas o Ceará, ele é uma gangorra. Ele não consegue, se manter, assim, constante. É sempre um desempenho que às vezes impressiona, como foi contra o Ituano, e um desempenho, que não empolga, como foi contra o Operário, enfim, outros vários jogos aí que o Ceará poderia ter buscado os pontos e não conseguiu. Mas sobre o equilíbrio, realmente é a marca dessa Série B, o equilíbrio. Acho que o Santos ter passado por uma fase tão ruim mostra que a competição é realmente complicada, mesmo você tendo investimento, mesmo tendo tradição, tendo atletas como o Otero, o Juliano, enfim, caras renomados aí no futebol brasileiro que já fizeram muita história. Então, eu acho que o Ceará está no caminho certo, mas realmente precisa engatar um pouquinho mais aí, justamente para vencer mais jogos, porque
times como o Operário, que estão lá em cima, a gente não esperava ver. Então, o Operário no G4, Surpresa, né, brigando por um acesso, um time que... E no jogo contra o Ceará, a gente viu que era um time, não era essas coisas todas, né, cara? O Ceará poderia ter vencido ali, acabou segurando um pouco mais. E com um time alternativo até para aquele Exatamente. jogo, né? Que o Mancini até meio que poupou pro jogo da Copa do Brasil no meio de semana contra o CRB. O Ceará foi bem, mas é isso, eu acho que a Série B é essa... A gente nunca sabe o dia de amanhã, é realmente como a vida, né? É a vida, a Série B é muito isso, o Ceará jogou muito bem contra o Santos, talvez tenha sido até a melhor partida assim, do Ceará, surpreendentemente eu não esperava que o Ceará fosse colocar o Santos nas cordas ali, teve oportunidades com Ailon, Saulo, Pulga, e aí outros jogos é uma equipe totalmente apática, como foi contra o próprio Paysandu. Contra o Sport também. Contra o Sport, foi um 0x0 assim, moroso. E contra o Paysandu, acho que uma das piores atuações que eu vi, assim, né, colocando essas duas Série Bs, assim, desde que retornou, apesar do ano passado ter tido muitos jogos ruins, esse jogo contra o Paysandu, se é uma equipe um pouco mais qualificada, o Ceará tinha sofrido uma goleada lá em Belém do Pará. E um detalhe, né, porque não tem jogo bonito na Série B, né, importante são os pontos que você conquista. O Wilton Bezerra, nos programas recentes que a gente teve no Jogada Segundo Tempo, ele fala que tem que ser menos ruim que os outros, porque o negócio é conquistar pontos, cara. Tem torcedor que fica muito nessa, né, de ver um time cantando, né, fazendo um futebol mais vistoso, mas na Série B a gente não consegue ver. Se eu for parar pra ver algum jogo bonito na Série B, eu não consigo, não. Cara, é difícil, né? Até na Série A é difícil. Tá difícil, difícil por vários motivos, questão de gramado, o nível das equipes é muito parecido, é muito brigado, cada palmo de campo tem muita luta, muita disputa, então, e é difícil, cara. Então tem a arbitragem também que não colabora, qualquer contato é falta, o árbitro querendo aparecer mais que os atletas, é complicado realmente essa situação de jogo bonito. O jogo bonito, ele... Cara, assim, é Europa. Não tem muito pra onde correr, não. Você vê, Palmeiras ou Abel joga bonito? É eficiente, mas não é... Exatamente. Não é eu acho vistoso, que o torcedor do Ceará, ele fica nessa ilusão de, tem que jogar bonito, tem que... Cara, o Ceará nunca jogou bonito. Jogou bonito com o Sérgio Soares, uma época, mas, tipo, não deu muita coisa. Não conquistou os objetivos. Nas épocas mais pragmáticas, o Ceará conquistou os objetivos. Exatamente, 2009. Marcelo Chamusca. O próprio Guto Ferreira em 2020. Guto Ferreira, pragmatismo combina com o Ceará. Ousadia demais, o Ceará acaba se enrolando com a ousadia. E eu acho que o Léo Condé é uma ponta importante. Ele aprendeu muito isso. Ele cresceu na carreira dele sendo pragmático com as equipes de Série B. Ele conseguiu quase colocar o Sampaio Corrêa por várias temporadas na Série A. E o Sampaio Corrêa com Eloy, com Pimentinha. Sempre as mesmas caras você encontrava no Sampaio Corrêa, e o Léo Condé sempre fez trabalhos que sempre o Sampaio quinto, entrava no G4, saía na reta final e aí com essa experiência desse pragmatismo ele levou o Vitória com um elenco bem assim, que na Série B que o Vitória é campeão, não colocaram o Vitória brigando para não cair, para não voltar para a Série C mesmo. Isso, né, cara? Porque ele sobe da C para B numa crise financeira, o elenco, não tinha nem categoria de base. Eu estava vendo a entrevista do presidente do Vitória, e aí o Léo Condé trabalha isso, jogo a jogo, pragmatismo, faz um começo de trabalho muito, muito grande. Eu acho que ele tem isso, ele tenta seguir isso no Ceará. Eu acho que até que ele demorou a mudar muito, a gente vai falar até sobre isso. Eu achei que ele demorou a fazer o que ele queria fazer, como ele fez agora contra o Avaí, tentou manter ali com o trabalho do Mancini, a vitória contra o Ituano por 4-2, que foi o Batatais e o Alisson Henrique comandando. Então ele não quis mudar muito e jogou bem contra o Santos. Então ele, talvez aqui seja o meu norte. Aí quando ele tem uma atuação desastrosa ali contra o Paysandu, ele já começa a colocar mais a cara dele, que é agora contra o Avaí. Apesar de um desempenho bem questionável, o mais importante aconteceu, né? Os 3 pontos. Como o Wilton Bezerra disse, foi menos ruim do que o Avaí. E ainda deu sorte, né? Deu sorte. A última bola no final do jogo na trave. Rapaz, nossa, e o Richard também fez alguns defesas. Na transmissão da Verdinha, na hora que não teve essa bola na trave do Maurício Cortez, meu amigo... E tem que ter sorte. Futebol tem que ter sorte também. Não adianta ser só competente, tem que ter sorte. E a Série B muito disso também, né? E se você perguntar pro torcedor do Ceará, eu acho que... Tipo assim, o torcedor do Ceará listar, ele sempre tira o Avaí na ressacada e ele coloca, aqui a gente nunca vai somar ponto. Vai ser 3, 4. O Ceará tem um trauma da ressacada que é absurdo.
Então já também quebrou um pouco disso, né? Vamos ver agora se consegue emendar essa sequência, que até a final do primeiro turno acho que seria muito importante. Um trabalho mais consistente, vitórias, que é mais importante, e chegada de reforços, né? É essencial. E foi o que o Condé falou, né? Depois da derrota pro Paysandu, ele fez questão de lembrar que a ideia dele é ter 27, 28 pontos para ter uma virada de turno mais tranquila, né? Para o Ceará ficar ali ainda no primeiro pelotão, disputando ainda as 4 vagas. E aí vocês falaram sobre o Léo Condé, eu vou puxar logo o assunto dele, né? É um treinador que chegou há pouco tempo, não tem nem um mês trabalhado aqui no Ceará. Chegou no dia 1º de julho, o primeiro treino dele. E aí a gente já viu um Ceará que tem 2 derrotas, perdeu pro Santos e perdeu pro Paysandu. E essa vitória contra o Avaí. A gente já consegue ver o trabalho do Léo Condé acontecendo no Ceará ou ainda é muito cedo para avaliar? Muito cedo, muito cedo. Mas é aquilo, não dá para ter muita paciência, porque a Série B e essa ansiedade pelo acesso, ela automaticamente ela coloca uma pressão em qualquer treinador que vem pro Ceará. Então, quando ele começa perdendo pro Santos, tendo essa atuação que teve contra o Paysandu, que até foi muito ruim, mas se você for pegar, assim, detalhar os gols, uma falha do Richard, né? E a questão da arbitragem lá, que o segundo gol do Paysandu isso é verdade. era um lance de escanteio pro Ceará que o juiz não deu, né? Então, até nisso também já teve uma influência da arbitragem. Mas, assim, essa última vitória contra o Avaí, ela dá um pouquinho de paz para ele poder também trabalhar um pouco mais essa questão tática, técnica, porque o trabalho do Mancini, ele estagnou, né? Então, realmente precisa de mudança, precisa ver quem que pode render mais em cada lugar, o Pulga, né? Que não vem tendo aquele mesmo rendimento de antes, enfim. Então, acho que precisa de um pouco mais de tempo, mas ele precisa, ao mesmo tempo em que vá fazendo as mudanças, ele consiga os resultados, né? Porque... eu acho que ele até assumiu num período até ruim pra ele, sim, que ele tem que mudar um trabalho pra dar aquela levantada de astral, tornar o time mais competitivo, e a sequência dele eu acho que é ruim, né? Nossa, o cara já chega contra o Santos. O jogo em casa dele é contra o Santos. O Santos também impressionado. Se não vence aquele jogo contra o Ceará, talvez o cara ele tivesse caído, né? O cara ele tivesse caído. Até porque o cara ele tava sendo especulado no Corinthians. Ele tava aquela coisa nada legal. Exatamente. Se ele perde aquele jogo pro Ceará, o Santos ficava fora do G4 e provavelmente o cara tinha ido pro Corinthians. Então já tinha mudado. E aí ele chega pós-vitória contra o... né? Ele é anunciado ali com a vitória com o Ituano, não vai mudar radicalmente, e pega 2 jogos fora com a logística muito ruim, né? Um é numa ponta do país, o outro é lá embaixo, o gramado da Cruzu também ruim, problema de arbitragem, e o histórico do Ceará na ressacada, então eu acho que a sequência dele, já para ele assumir, é ruim. Só que o que eu vejo de trabalho, eu vi já eu acho que eu vi mesmo contra o Avaí, assim, eu vi que ele tentou impor a cara dele. Foi um desempenho bom? Não foi um desempenho bom. Mas ele tentou com poucas opções, que eu tava conversando em off com o Lips. Ele não tinha opção ali. Isso. Então ele tentou dobrar o Rafael Ramos e o Ray Ramos. Ray Ramos, teoricamente, é um jogador mais agudo, é um jogador mais que tem uma facilidade maior de atacar e uma dificuldade de marcar, e o Rafael Ramos o inverso. Não deu muito certo, não foi um bom desempenho dos dois, que eu acho que é uma lacuna que o Ceará deveria olhar pro mercado ainda, mas a gente sabe que vai ser difícil vir mais um jogador para essa posição. Mas ele tentou colocar algumas nuances dele assim para o jogo. O Ceará, como a gente estava falando também, o Mugni está mais participativo, é um cara que não precisa recompor tanto, o jogo passa mais por ele na parte de ataque, para ele trabalhar mais, tanto que ele já é o maior assistente da temporada do Ceará. Então eu acho que ele está começando a impor a cara dele. Eu acho que esse jogo contra o Botafogo vai ser muito importante para o trabalho dele começar a fluir de forma mais evidente, eu acho. Isso, e o estilo de jogo dele, né? Vocês que já avaliaram aí a situação no Vitória, né? Já trouxe uma palhinha, né, o Honorato, falando sobre um time mais pragmático, que sabe e entende muito bem a Série B. Foi o que ele falou na coletiva de apresentação dele, né? Porque a Série B tem muito disso. Você se adaptar ao adversário, se adaptar ao ambiente que você tá naquela partida. Conseguiu fazer isso muito bem contra o Avaí. Tem agora o Botafogo de Ribeirão Preto, o América, que é um pouco mais complicado lá em Minas Gerais, e depois volta para encerrar o primeiro turno diante do Guarani. 9 pontos disputados. Vocês acham que o Ceará consegue trazer quanto na sacola aí para poder começar um segundo turno mais positivo na Série B? O ideal, acho que 7, né? A gente trabalha com 6 pontos em casa e um pontinho fora.
Mas eu acho que, sim, palpável mesmo. Eu acho que os dois confrontos contra os paulistas em casa, eu acho que ela não pode deixar de vencer. O Botafogo ele não vence há 4 jogos, tá na zona de rebaixamento. O Guarani é o saco de pancadas da competição, lanterna. O América a gente sabe que é um confronto difícil, mas o Ceará costuma até jogar bem lá Independência, né? no Independência. Tem bons resultados aí nos últimos anos. Então eu acho que dá sim para o Ceará sonhar com esses 7 pontos para virar pro segundo turno já como um dos candidatos fortes ao G4. Até porque se não conquistar, a gente já vai estar brigando lá embaixo, como se tivesse perdido para o Havaí. Complicado. E outra, se não ganhar os 3 jogos, com 10, será que fica? A gente já vira outra discussão, entendeu? Ceará, mas é isso, cara. Eu concordo com o Norato. Acho que são 7 pontos aí que o Ceará tem que buscar. Os 9, né, de preferência, mas eu acho que palpável, assim, realmente os 7. O América é um time, assim, que muito provavelmente vai lutar até o fim lá pelo acesso. E o Botafogo e Guarani é exatamente o contrário, né? Eu acho que eles não vão ter a força necessária, assim, pra fugir tanto dessa briga contra o rebaixamento. O Guarani, vocês esperavam isso do Guarani, cara? Foi surpresa, porque o time tava com... Ele fez chegou até a sonhar na temporada passada com acesso, ali brigou tava um pouquinho. Ali, né? Fez um paulista até ok, se eu não estou enganado, assim, E, assim, eu esperava que fosse um time que fosse investir bem, assim. Porque até a Ponte Preta, que é o rival dele, que tá que eu acompanhei, uma crise bem pior, assim, administrativa, muita guerra interna. Bem pior a gente vê aqui no Ceará, mas lá na Ponte Preta eu vi que a coisa é bem séria. Mais difícil. E tá uma equipe ali no meio de tabela, até às vezes sonhando pra parte de cima, não esperava, assim, que fosse o Guarani e fosse o saque de pancada. Eu acho que não brigava pra subir, mas também não fosse essa equipe. E parte da direção, né, do Ceará, alguns funcionários eles estão no Guarani, né? O Juliano Camargo tava por lá. A formação do elenco, ele saiu. A formação do elenco tinha muito do Juliano Camargo. O Lucas Drubis, que tava na temporada passada, então era um trabalho continuado ali. Continuado assim, tinha muitos jogadores da temporada passada. Tem até um atacante que fez gol contra o Ceará, Bruno alguma coisa. Eu gosto muito dele, é um Bruno alguma coisa, tem um sobrenome que é um nome composto, que tá por lá também, mas o negócio não deu liga mesmo. O Humberto Luzer começou lá a temporada, depois que caiu. é um bom treinador também. Exatamente. Conhece a Série B, né? Conhece demais, né? É um cara que nunca tá desempregado também, né? Que sempre tá em algum time. Sempre. É o Bruno Mendes, né? Bruno Mendes, né? exatamente, isso. Sim. É um jogador que eu acho muito interessante e sempre tá por lá também, né? Despontou muito bem, assim, numa época, assim, quando era novo, o Bruno Mendes era um grande jogador. É bom jogador mesmo, o Bruno Mendes, é uma boa opção. Ele faz seus golzinhos, sempre né? tá ali, né? Tá ali. Mas aí um ponto negativo, né? A gente até pulou essa parte do ponto negativo. O Honorato até falou do Santos e do CRB, porque é uma Série B tão nivelada que o Santos não consegue despontar o CRB, que era pra estar também, na minha visão, brigando ali nas cabeças, tá lá na parte de baixo, né? Tá brigando ali pra não ficar no Z4. Uma bela Copa do Nordeste, eliminou o Ceará, né, da Copa do Brasil. Tem um elenco bom, cara. Mas das últimas rodadas, o CRB é a equipe que mais pontuou. Tu começou a engrenar depois da Copa do Nordeste, inclusive, né? tá na frente do Ceará, né? 11º. Vou ver a classificação aqui. É meio que como tava na disputa da Copa do Nordeste da CRB. Eu esperei que o CRB... Inclusive... Da Copa do Brasil, eles meio que tiraram o foco da Série B, né? E um elenco enxuto, né? A gente sabe como é isso, né? A gente sabe como é isso. Jogar muitas competições, acaba sofrendo. E o CRB, ele quando jogou aqui contra o Ceará já pela Série B nas primeiras rodadas, ele não venceu assim. Jogou muito melhor do que o Ceará achou o empate e tudo. Então, eu acho que ainda é uma equipe que vai chegar. Eu acho que é uma equipe organizada, aprendeu a jogar a Série B. Acho que é uma equipe que vai brigar. Acho que vai terminar o primeiro turno muito bem o CRB. Exatamente. E ainda é aquela coisa, né? Os times ainda estão começando a se reforçar também. O Paysandu contratou alguns atletas que já estrearam contra o Ceará. E que já foram bem. Casares participou do gol. Casares da assistência. O Ceará do mesmo jeito, né? Ele contrata já para poder colocar os atletas por conta desse elenco mais enxuto, que muitos times da Série B têm. Eu acho que uma das primeiras, assim, foi bem curioso. O Andrei nem pisou aqui na capital e já jogou pelo Ceará. Ele não chegou nem E ajudou, né? Ele ajudou. É porque, tipo assim, o Ceará tá com um elenco tão falho, assim, como dizer assim, faltando opções, com falta de opções, que jogadores
que chegaram, já tem que vestir já a tá camisa ali. e já tem que jogar. O Lucas Rian, por exemplo, Lucas destaque Rian da já Série C. Que nunca jogou nenhuma Série B na sua Exatamente, carreira. É a assim, competição mais difícil pra ele, né? Ninguém esperava muita coisa dele, ele foi lá, Foi entrou bem. e Foi foi o primeiro muito bem. jogo, uma Muito opção. bem, muito bem. Começou Tinha muito sinalizado mais rápido uma jogada que ele corta pra dentro, que ele tentou outro corte, ele tinha feito gol. Mas eu acho que acontece a característica dele. É, exatamente. O próprio João Vitor entrou da base, também teve muita opção de contra-ataque. Foi, ó, cara. Errou bastante. E um detalhe, a gente vai discutir agora sobre essa questão das estreias, né? O Lucas Rian, cara, eu tava na coletiva de apresentação dele, e lá no programa a gente citou, ele tem um jeito, cara, de jogador que você torce muito pra que dê certo, né? Porque é um cara que tem um sotaque da gente, ele é sergipano, ele tem essa coisa do Nordeste, e ele entende, ele encara o Ceará como uma missão na carreira dele. Ele diz que é um sonho jogar no Ceará, ele vai encarar isso, e a forma como ele vê o Ceará me deixou tão assim, pô, eu fiquei até encantado com o cara lá na coletiva, que eu torço muito pra que ele dê certo no Ceará, cara. Eu torço muito mesmo, assim, que o Lucas Rian dê certo. No Avaí, contra o Avaí, ele entrou no segundo tempo, porque o Lucas Barcelona sentiu um desconforto, e ele entra jogando como um ponta esquerdo e indo muito bem. O que vocês acham da avaliação aí de vocês do Lucas Rian, né? A primeira impressão que causa é a positiva, a expectativa é boa também com camisa 77, que não traz boas lembranças do Ceará, mas que dê certo pra ele, né? O que vocês acham do Lucas Cara, Rian? eu gostei da estreia. Eu acho que ele é o tipo de jogador que o torcedor ele sempre cria uma certa expectativa, porque primeiro ele começa bem, ele fala na entrevista que é um sonho, que ele vai vestir a camisa, que é tipo a chance de virada da carreira dele, né? Ele vai bem no Ceará, ele abre um horizonte assim pra ele, então eu acho que ele tem assim tudo pra ir bem. Eu não colocaria expectativas assim dele ser tipo um Pulga da vida, alguma coisa nesse sentido, Calma, mas um né? cara, exatamente, mas um cara que vai assim ajudar bastante, principalmente nesse contexto, o jogo difícil, o Ceará precisando prender um pouco a bola no ataque, correria, drible, ele pode ser esse cara pra ajudar, entendeu? Tipo o Misael em 2009. Rapaz. Pode ser o Lucas Rian agora, pode ser o Lucas Rian agora em 2024. Mas eu acho que assim, o caminho ficou tão estreito, vamos dizer assim, do Confiança pro Ceará, que eu acho que os jogadores que se destacam no Confiança já vislumbram. A água de lá é diferente. Já vislumbram esse caminho. Opa, se eu for bem aqui no Confiança, lá no Ceará eu vou ser aproveitado, pode ir. Porque a gente tem muitos jogadores que. Everson no gol, Richardson, Valdo. O próprio Wallace Pernambucano fez gols importantes. Dois gols em final contra o Ferroviário em 2017. Foi. Ele fez gols importantes na final, participou pouco da campanha do acesso, mas são jogadores que vieram do Confiança, que foram até bem, a maioria muito bem, e o Wallace Pernambucano bem. Então o Lucas Rian pode ser mais uma, ele até fala, né? Ele fala isso na coletiva, quarto raio, pode ser mais um raio. Lugar. Já caiu 4 mais um, contando mais um aí, seria muito bom. E o contexto dele é um pouquinho mais fácil, né? Porque é Série B, né? Isso. Série B. Os outros estavam já na Série A ali. Eu acho que o Everson e o Valdo acho que chegaram na Série B, mas... O Everson chegou naquela campanha 2015, que o Ceará livrou, que não... Ele, inclusive, ele chega como terceiro 2015. Goleiro, quem bota ele como titular é o Lisca. O Haroldo Martins, ele participa da contratação do Richardson, o Richardson vem depois, não, né? O Richardson... 2016, né? Agora falhou, foi acho 2016, que é 16, né? Eu acho que é 16. Aquele fica 2016, aí joga 2017. Eu tava na curioso se ele tinha participado em 2015. Não, mas eu acho que é 16 mesmo. O Haroldo participa daquele começo de Cearense, um caos absurdo. Ceará eliminado, o Lisca vai embora, ainda no Cearense. Nossa. O Haroldo também vai embora. Vai todo mundo ali. O Ceará precisa se reconstruir, volta a sair Soares. E ainda assim, quase sobe. Termina o primeiro turno entre os líderes. O Ceará gosta do caos. Não, o caos e o Ceará, eles andam de mão dada. Uma das maiores frustrações como torcedor é aquele time de 2014 não ter subido, não ter... Sempre foi o quase, né? Foi tetra, campeão estadual, mas foi vice-campeão da Copa do Nordeste. Aquela eliminação traumática na Copa do Brasil pro Botafogo. Sim. E o acesso era líder no primeiro turno, termina na frente do Vasco, termina com o PC Guzmão como treinador em 11º. Ele fez campanha de rebaixada no segundo turno. O segundo turno foi complicado demais ali, cara. Terrível mesmo. E no contexto que a gente tem hoje aqui no Ceará, essas contratações, vocês já falaram aqui, elas vão chegar e já vão ir pro jogo, né? Não sei nem se o André chegou a vir pra capital, né, cara? Creio que não. Ele tava lá em Curitiba, né? No Coxa, depois... Acho que ele já foi pros treinos em Santa Catarina. Eu acho que foi isso também, até porque o Ceará teve um dia de treinamento antes do jogo para essa partida contra o Avaí, e aí o jogador realmente pode ter essa coisa de
de despontar, né? Mas na partida contra o Avaí tinha essa coisa do time ter 5 baixas. O Ceará não podia contar com o Eric Pulga, nem com o Saulo Mineiro, nem com o Recalde, Chatson, Facundo Castro. Essas ausências, a gente tá falando de um time mais fechadinho ali. Quando tem essas ausências, acaba o elenco sofrendo ainda mais, né? Pra poder repor naquela posição. Nossa, demais, cara. E ainda mais do Pulga, Saulo, que são jogadores assim... O Saulo nem tanto atualmente, né? Mas assim, o Pulga era metade do Ceará antigamente. Então, eu acho que fez muita falta. E eu achei até legal a solução que o Condé deu de dar um pouquinho mais de liberdade pro Mugni, né? Que foi assim... Acho que o principal símbolo dessa nova fase aí do Ceará com o Condé é o Mugni, pô. O Mugni vem jogando muito bem nessa função mais de 10, né? Mais próximo do gol, mais próximo dos atacantes, sem ter tanta obrigação defensiva, que ele tava até conversando com o Honorato, eu falei, cara, ele conseguia até fazer essa parte defensiva bem, mas faltava aquele cacuete, aquela coisa da marcação mesmo. Ele é um jogador mais para criação e eu acho que o Condé já se tocou disso e ele vem tendo boas atuações justamente nessa função mais de 10, né? Mas eu acho que assim, a questão dos desfalques vai acontecer direto, então é necessário que o Ceará possa ter esse elenco, né, e o Condé ter esse discernimento também para encontrar soluções, como ele conseguiu contra o Avaí, né? Isso. O Lucas Mugni tem até o detalhe que ele vem na sequência de 4 jogos como titular na equipe, né? Ele tinha perdido essa vaga porque tinham ali o Recalde e também o Lourenço como segundo volante, e ele acaba aqui perdendo um pouco de espaço ainda com o Mancini, mas ele é o líder em assistências, tem 7 passes para gols, e é o garçom do time. E aí eu queria saber de vocês em relação a outras necessidades que ainda existem no elenco do Ceará. Chegaram aí o Lucas Rian, o Andrei, só isso basta? Ou o que é que vocês acham que no elenco o time tá precisando ainda para dar certo? Eu sim, na minha concepção, eu traria um jogador mais centralizado para disputar, mas mesmo tendo, assim, isso sendo um luxo, né? Infelizmente o Ceará não tem esse luxo. Já tem o Saulo e o Barceló. Traria mais um, porque os dois não estão dando conta do recado, mas o Ceará não tem condições, isso é na minha visão. Um lateral direito, é assim, uma característica um pouco mais defensiva mesmo para sanar esse tipo de problema de marcação nele no lado direito. Um zagueiro, porque é muito importante ter mais opções na defesa. O Ceará sofre muito com isso. E jogador de velocidade, né? Assim, eu acho que para a Série B, a principal característica, eu acho que o Ceará tá até focando, né, nessa posição. Lucas Rian, tem o próprio Thalisson aí do Bragantino, do Red Bull Bragantino, que tá negociando e tal. Então acho que o Ceará tá focando nessa posição, que para a Série B é de suma importância ter jogadores com essa característica, porque em uma bola pode decretar os 3 pontos. Então acho que essas posições eu traria, mas eu acho que o Ceará ainda vai trazer mais 2 jogadores, fora o Lucas Rian e o André. Eu acho que no máximo mais 2 chegam aí para reforçar pro Léo Condé. Eu também acho que 4 jogadores assim é luxo demais, cara. Luxo, é sonhar demais. A situação que a gente passa hoje, demais, né? Assim, mas eu acho que eu focaria mais em centroavante, cara, que realmente tá complicado. Será até o segundo melhor ataque da Série B. Isso. Mas mesmo assim, se você for ver... Os números enganam? Cara, quanto o segundo melhor ataque, a gente pensa que... Pra posição de centroavante, eu acho que tá enganando, assim. Porque parece que é um ataque, sabe, assim, o Saulo marcou 3 num jogo. Aí o Barcelona teve uma sequência que ele fez contra o Curitiba. Né? Fez uns gols importantes. Eu acho que o centroavante é pra isso, sabe? E eu também testaria o Ailon como centroavante. O Ailon só joga de ponta no Ceará. Foi a posição que ele mais deu certo no começo do ano, não foi, cara? Ele fez uma sequência boa, marcou gols, depois mudaram ele de lugar e nunca mais... E ele não tem velocidade pra ser ponta. Até pra recompor é complicado. Ele se esforça, você vê no estádio o esforço que ele tem pra marcar, pra voltar, pra ajudar defensivamente, mas não é a dele, né? E ele não foi testado assim como centroavante nessa Série B, então acho que seria importante testar também, porque ele fez muito gol ano passado no Novo Horizontino, né? Foi, ele fez 16 gols. Uma temporada toda. Se eu não tô enganado, foi a temporada mais artilheira da carreira. Exatamente. Jogou de centroavante, o Ceará precisando de centroavante e coloca ele. Eu também não entendo, porque assim, ele não é mais utilizado nessa função. Até assim, não quero começar com o Ailon centroavante, mas determinados momentos do jogo, preciso mudar alguma coisa. E faria até mais sentido o Saulo ser ponta e o Ailon centroavante. Assim, pela velocidade. É uma discussão boa aí, uma parada que eu sempre discuti, assim, o Saulo surgiu
como um cara aberto com explosão absurda. Exatamente. Tem um gol dele, eu acho que até a última rodada de 2020 contra o Botafogo, que ele dispara assim Sim. Tem uma explosão muito forte. E ali como o centroavante, ele jogando de costa, ele tem um porte físico para brigar com o zagueiro, mas ele perde essa característica de ter a bola num campo maior para correr. Não tem espaço, Não né? tem um espaço. Ele briga muito. E, inclusive o gol na final Eu ia falar disso agora, contra o Fortaleza. Foi um gol nesse estilo. Justamente, ele explode e é muito difícil por conta do físico. Eu não sei se é algum problema justamente, que ele já teve problema de joelho, se teve que mudar de posição para ter menos intensidade, vamos dizer assim, nesse tipo de explosão, ou ser uma explosão mais curta por conta de algum tipo de lesão, mas assim, eu acho que a posição que ele mais rendeu foi aberto justamente para ter um campo maior para fazer esse tipo de jogada. E falando sobre as contratações também, eu acho que um lateral direito cairia muito bem, cara. Eu acho que Rafael Ramos e Rai Ramos, se juntar os dois, posição, né? não dá um. O Rai até começou muito bem, né, cara, a temporada, mas depois, justamente na Série B, ele tem uma queda de rendimento absurda, assim. Porque a Série B era mais pegada, né? O Cearense, a Copa do Nordeste. Não, nem se tem alguns jogos, assim, que o nível é um pouquinho baixo, né? Então acho que ele acaba se destacando. Um pouco o elenco, né? O que deixa o time muito vislumbrado, né? E os gols também, ele fez muitos gols, né? Foi. Gol contra o Fortaleza. Gols bonitos, né? Contra o Floresta também, aquele 1x0. Foi. E automaticamente a gente apaga da mente o que ele jogou. Ele fez o gol, pronto, acabou. Acabou. Exatamente. E até a gente tava falando aqui do dedo, vamos dizer assim, né? do Léo Condé, sobre a presença do Mugni mais perto dos atacantes, tocando mais na bola, participando mais ativamente da fase ofensiva. O Recalde eu acho que pode crescer muito com o Léo Condé, justamente por isso. Pelo que eu conhecia do Recalde, que eu fui pesquisar, acompanhar, que eu chego a assistir ali o futebol argentino em algumas oportunidades, no News ele era esse cara, assim, era um cara, tinha pouquíssimas funções defensivas e o jogo rodava muito por ele. Ele tem essa visão de jogo privilegiado, tem um porte físico privilegiado. Então, acho que com o Léo Condé, ele tendo mais minutagem, pode ser uma opção ali pro Mugni nas características de 10. Acho que ele é até melhor do que o Mugni nessa função de achar uma bola nas costas de um zagueiro, finalizar a média distância. Eu acho que ele precisa jogar mais ali. Quando ele jogou mais ali, ele jogou de centroavante. Então, ele não tem essa característica, apesar dele ter o porte físico. Então, acho que com o Condé, o Recalde também pode jogar o que ainda não jogou no Ceará, né? Infelizmente, nenhum dos gringos, apesar do Barcelona na Série B ter essa fase boa, eu acho que ainda não vingou ainda nenhum gringo, né? Pela expectativa. O Recalde, eu acho que o principal problema dele é a intensidade mesmo, né? Sim. Mas assim, de qualidade, assim, toque de bola, o jeito que ele acha os passes, os cruzamentos, a finalização, acho que ele tem você vê que ele tem a qualidade, mas aquele passinho dele andando no campo, assim, você já fica, meu Deus. A torcida já tem que dar um pique, dar um choque nele pra ele ter mais energia e intensidade. E é aí que eu acho que o Mugni ganha a posição dele, né? É justamente nessa questão da intensidade. Acho que o Mugni também, já a experiência no futebol brasileiro do Mugni, né? A Flamengo, Bahia, Sport, é a primeira passagem do Recalde no futebol brasileiro, então acho que ele tem que aprender isso mesmo. Sim. Infelizmente a torcida gosta desse cara que dá o carrinho, dá um... O Richardson tá aí pra provar. Pois é. O Jean Irme, ele chegou aqui arrepiando os primeiros jogos, a torcida já mudou ele pra cima. Automaticamente, pra mim, Jean Irme, eu gosto pra caramba dele. Não tem como. Justamente não fale do Jean Irme pra mim. O cara mais raçudo. E pra uma Série B, eu acho que é um jogador assim, exatamente. É importante. E eu acho que é uma cultura nossa mesmo. Se você for perguntar pros torcedores do Bahia, do esporte, Mugni, e aí? Eles elogiam. Nossa, quando eu tava no Twitter vendo quando o Ceará anunciou o Mugni, cara, era só elogio. Eu também vi poucas críticas. O que ele é muito criticado é pela passagem do Flamengo, mas Esporte Bahia, as torcidas sempre elogiam. Não tem bola pra Série A, mas vai ajudar a Série B. Justamente por essa questão da raça, da intensidade, de realmente vestir a camisa do time. Realmente tá ajudando. O maior assistente é muita coisa, né? Assim, na temporada. E até interessante essa parte do elenco, né? Queria saber de vocês do elenco do Ceará. O que vocês acham que chamou a atenção? Digo assim, foi uma surpresa no elenco do Ceará e pontos negativos, né? Jogadores que vocês tinham boa expectativa, mas que não renderam. Vocês já citaram aqui alguns deles, mas assim, de nome mesmo assim, esse aqui foi uma surpresa positiva também que vocês não falaram. Lourenço, cara.
Lourenço. Pra mim, assim... Surpreendeu positivamente, também não esperava muita Exatamente. coisa do Eu Lourenço, vi alguns jogos do Vila Nova ano passado e tudo. Eu via que ele tinha aquela qualidade, aquela intensidade. Os passes dele muito bons, mas, tipo... Tem muito jogador que o Ceará traz que faz um ano espetacular e quando chega no Ceará, se acaba. O Lourenço não. O Lourenço, Então quando sai daqui, desponta. a coisa desponta. Parece que o problema é tá aqui, né? Mas o Lourenço, pra mim, acho que foi uma das maiores contratações assim, desse ano, né? Acho que vestiu realmente a camisa, começou o ano muito bem. A Série B dele tem, assim, uns certos altos e baixos, mas, no geral, é uma Série B boa do Lourenço. E eu acho, assim, de nomes, assim, que... O primeiro cara que me veio à mente, assim, que me surpreendeu quando chegou foi ele. É um cara que você lembra assim, ele é muito regular, e né? técnico, assim, cara. Regular e técnico, né? Regular pro bom, pro positivo, sim, né? sim, não é sim. aquela coisa que o cara jogou mal pra caramba, hoje não Regular existe. sempre joga ruim, né? Regular, aquele regular estilo Sempre joga alguns que ruim. passaram por aqui. É o volante que sabe dar caneta. As turmas chegando aqui na A turma redação, chegando. fica vendo o Honorato aqui no Cearacast, já fica surpreso, né? O André, o Lucas Catribe. Inclusive, ontem eu estive no Ceará, o Abreu falou: deixa um estoque de água só pro Honorato, que ele ainda tá se recuperando, porque o negócio foi sério pra ele na micareta. O negócio foi sério. Tô me recuperando ainda, né? Não é nem ressaca, é doença chega agora. Ficou corado agora. Bom demais, cara. E ainda falando sobre o elenco do Ceará, a gente vai falar agora do Eric Pulga. Um jogador que começou muito bem a temporada, tem 11 gols marcados no recorte que a gente tá fazendo neste momento do episódio, mas que na Série B teve uma queda de rendimento, né? Eu queria saber de vocês, a que se deve essa queda de rendimento do camisa 16 do Vozão? Assim, a gente tava falando de surpresa positiva. Pra mim, o Pulga é uma surpresa positiva, assim. Pelo que ele não teve tempo de desempenhar com o Guto Ferreira e na temporada passada, apesar de ele na reta final o Mancini ter assistido, eu acho que é um ponto positivo do Mancini ali naquela... O Ceará não brigava mais para subir e ele manteve o Pulga ali naquela reta final e deu a oportunidade no começo de temporada, mesmo com as contratações dos gringos, né, vamos dizer assim, com o Facundo Castro, mesmo atuando no outro lado, ele bancou o Pulga. Tipo, eu não esperava, assim, quando o Pulga veio, eu falei, uma boa contratação, um cara que estava se destacando na casa pelo Ferroviário, mas eu vi o Pulga muito franzino ainda, eu acho que precisa ainda ganhar uma massa muscular, precisa também, na tomada de decisão, em algumas oportunidades, principalmente quando ele parte em velocidade. Então, pra mim, eu não esperava muita coisa do Pulga. Eu acho que ele poderia ser um cara que fosse uma opção de ajudar mesmo, assim, no segundo tempo, jogador de velocidade, que o Ceará sempre tem essa característica de ter um 12º jogador. Esperava que o Pulga fosse esse cara, não que ele fosse o protagonista do time. E sobre a queda dele, eu acho que o coletivo cai e não tem como manter ele sozinho. Ele é um cara que, tipo assim, não é um cara que se esconde. Ele, mesmo mal, assim, tecnicamente, o time mal, coletivamente, ele pega a bola, ele tenta a jogada, continua chamando a responsabilidade, mas tem época que a fase mesmo não tá para acontecer. Contra o Santos, ele teve uma bola que ele estica demais, assim, acaba perdendo a oportunidade de fazer o gol. Contra o Paysandu, ele tem uma jogada parecida, e agora contra o Avaí ele não jogou. Então, e contra o Santos, detalhe, é que o vermelho que o jogador toma foi jogada com ele. Dele. E o Aderlan, que devia ter sido expulso no primeiro tempo, foi por causa do Pulga. Exatamente. Ali. Então é um jogador que a gente fala dos números brutos, mas que no frigir dos ovos, ele é o cara que faz a diferença ali no lado esquerdo do Ceará. Ele vai além dos números, né? Tipo, a gente tá falando de uma queda de rendimento, porque realmente o início dele no Ceará foi espetacular, pelo menos nessa temporada, né? Então, eu acho que... muito o Eric, né? Assim, o Eric foi... escrachado Saiu na Série Eric, B. ficou o Eric Pulga. O Eric foi escrachado na Série B porque a queda era praticamente impossível ele manter os números que ele fez no começo da temporada. E outra coisa que também lembra muito o Eric é porque teve a situação da proposta do time, a sondagem, aí o torcedor começa Aí o torcedor já é mercenário, não tá jogando nada pra se poupar, tá tirando o pé pra não se machucar porque vai embora. O cara pega uma gripe e a culpa é dele, né? Pega a virosezinha. Infelizmente, às vezes falta um pouquinho também, assim, né? Infelizmente, teve aquele lance de virose, não jogou porque virose, aí no dia seguinte, uma foto no Fortal. Eu não julgo. Pra mim. Você não pode julgar, não. Pra mim, isso é independente, mas infelizmente, assim, a gente sabe que o futebol. A torcida no futebol procura um pelo em ovo, né? Então, mas aqui no Ceará, contexto, né? Não jogou.
no outro dia, mas aí não sabe que ele já tava treinando, não viajou, porque a viagem são dias, não viaja no dia do jogo. Uhum. Então uma virose se recupera, mas assim, eu acho que infelizmente, por conta disso, o jogador tem que saber dosar. Tem que se blindar o máximo que puder, né? Porque ninguém falou, o David Ricardo tava também no camarotezinho. O David Ricardo ia poder curtir quantas ele quisesse. Mas alguém viu, alguém criticando o David Ricardo, fez o gol da vitória. Então são contextos, infelizmente. Futebol tudo é contexto. É momento, né, cara? É momento e contexto. É muito legal isso. O David Ricardo, que inclusive tava por lá também, a gente teve essas informações, mas é um cara que tá... Um cara também que eu levanto muito a bola, o David Ricardo. Torço muito para que dê certo aqui no Ceará, com acesso, com títulos, porque é um cara de gente boa também, humilde, né? Até que no gol ele fez questão de homenagear mais uma vez a mãe dele, que veio a falecer em 2023, e homenagear também o Mateu, né? Que é o filho dele que vai nascer, que venha com muita saúde aí, o Mateu, filho do David Ricardo. Amém. E realmente, cara, o David Ricardo, ele é uma joia da base, né? Então, ele passou pela base do Ceará, né? Veio lá do Piauí e tudo. Acho que tem uma história muito linda, realmente. Pô, um gol de vitória contra o Avaí na ressacada. Tá liberado, né? Cara, pode curtir à vontade. O Ceará é uma escola, assim, né? Zagueiro, a gente pode falar assim, né? Nos últimos anos, o Ceará tem revelado bons valores na defesa. Né? Lacerda que jogou fora e agora na Austrália. O Jonathan agora que foi pro Cruzeiro. Puxar um pouco mais o Pablo, né? Zagueiro. Pablo. Tem agora o que foi vendido pro Botafogo, Vitor, tem o Marcos Vitor, foi pro Bahia, tem um zagueiro que foi vendido pro Botafogo, Jefferson. Já tem o Iago, que jogou agora profissionalmente, então o Ceará parece que encontrou um caminho de revelar zagueiro. Falta revelar atacante. Depois do Arthur Cabral, parece que secou a fonte. Eu acho que uma das grandes vitórias do Ceará nesses últimos tempos é a base. Eu acho que o Ceará até revela atacante, só que ele não chega a jogar profissional. A gente pode listar aqui o próprio Caio Paulista, que hoje é lateral. A disputa é mais... afunilado o negócio, né, cara? Crescem os olhos, principalmente nessas competições pelo Brasil, assim, os olheiros estão ali em cima, o Ceará falta paciência também. Falta também. E o Ceará não tem ainda não tem de segurar, ainda não tem essa condição de brigar com o Palmeiras, que tira o Arthur Vitor, que hoje tá no Zenit da Rússia. Ou segurar um pouco mais o Jonathan mesmo, que saiu há pouco tempo. Exatamente. Então, a gente tava falando assim, o Arthur Cabral, mas eu agora parei pra pensar, tem outros atacantes que, apesar de não ter jogado profissionalmente, foram revelados pelo Ceará. Tem um garoto, De Luca, que foi vendido, acho que por 1 milhão e pouco no Internacional. Muito bom ele. Muito bom jogador. O Arthur Vitor. O Rick foi um atacante que fez bom, apesar da gangorra de partidas ruins, partidas boas, entregou esportivamente, né? Fez gols clássicos. O Rick, ele era escrachado, mas ele tinha tipo 17, 18 anos, era muito novo. Sim. Era muito novo. Quando ele evoluiu um pouquinho assim, fez 6 gols no Série A. O próprio Ederson, assim, voltando bem mais, o Ederson que jogou depois Fortaleza, Atlético Paranaense, artilheiro do Brasileirão, nas categorias de base do Ceará, ele era absurdo, assim, de números. Né? Os caras vai ser... Quando ele estreia profissionalmente, em 10 jogos ele não entrega 20 gols, ele já é queimado e foi pro ABC, aí recuperou a carreira, do ABC foi pro Atlético Paranaense. O Robinho, que aqui a galera achava que era tipo o pior atacante do mundo, o Robinho tá jogando Série B. Exatamente. Então, e Série B, cara, pra você jogar uma Série B... Tudo bem que não é o melhor jogador do mundo, mas tem que ter uma certa qualidade. Com certeza. Né? O Rick, que vocês falaram agora, tá até jogando na Champions League lá, né? Classificatórias lá, ele fez gol na Champions League recentemente, então boa sorte também pra ele nesse sentido, né? Muito legal falar da base. Eu, inclusive, vou até lembrar aqui de trazer mais gente aqui da base, porque eles trazem também detalhes de números e também de jogadores que estão despontando, né? Hoje, no elenco do Ceará, a gente tem ali o Caio Rafael, o João Vitor, o Léo Rafael, que voltou há pouco tempo do Ferroviário, não foi aproveitado por lá. Teve aquela questão de bastidores. O Lacerda voltou. O Lacerda também voltou, Kaique né? Também, né? Kaique vem entrando. Tem o Kaique, exatamente. Então, são peças que o Condé vai contando aí, né? A gente tá falando assim que o Ceará perde muitos jogadores, mas ultimamente o Ceará vem trazendo muitos jogadores pra dentro das categorias de base. Isso. O Kaique é um exemplo. O Kaique jogou Copa Paulista por outra equipe. Tava jogando agora chegou recente o Kaique agora pelo Ceará, pelo departamento lá de captação. E ele jogou recente, já foi aproveitado no profissional.
tem outro jogador também que... O goleiro César Augusto também, que ele jogou no Flamengo de São Paulo pela Copinha. Flamengo de São Paulo, e agora já vai ser emprestado, né? Emprestado pro Nacional. Nacional, que é uma ótima vitrine. Mas é tudo muito bem organizado na base. O Israel fez um convite uma vez pra uma galerinha das mídias independentes pra gente conhecer lá como é que funcionava Israel tudo. Portela, né? Os departamentos e tudo, cara, realmente é um grande trabalho. Eles fazem pouco com muito. Não, aliás, um trabalho muito bacana. Pouco, o Israel Portela, que é o gerente, tem também o que é o diretor, o gerente, que é o Sandro Queiroz, faz um trabalho excelente na base. É tudo mapeado de regiões, de onde eles podem encontrar um certo perfil de atleta. É realmente assim, quando você olha assim, você fica, caramba, dá um orgulho assim de ver. Eu acho que não é só agora mais... Não só jogador, acho que o Ceará, além de ter bons valores e profissionais assim na diretoria de base, tá começando a ter mais opções também no corpo técnico. Eu acho que o Alisson Henry, que é o treinador, se o Ceará trabalhar bem, ele pode vir, vai ser difícil, né? A sustentar, colocar um jogador de base, um treinador de base como treinador do Ceará, mas é um cara que eu vejo muito potencial. Ele sempre fez bons trabalhos no 17, no 20, não só com resultados esportivos, né? Que não é o principal foco da base. Isso. Mas revelando jogadores chegando prontos a atuar, assim, jogadores que chegam e já jogam com ele e já conseguem jogar no profissional, atuar de forma competitiva. Então, isso vem muito, acho que, do treinador. Acho que é um cara que o Ceará pode ficar de olho. Inclusive, trabalhou na vitória contra o Ituano, né, de auxiliar ali do Batatais. Do Batatais. O ponto positivo dessa questão da base é justamente isso, né? Vai revelando jogadores, não apenas para ficar no Ceará, jogar, mas também financeiramente é um ponto positivo que o Ceará também vai lucrando em relação a isso. E a gente falando de base, vamos falar de um cara que pendurou as chuteiras, né, cara? Misael. 37 anos, pendurou as chuteiras, estava jogando lá no Motoclube, fez 4 jogos em 2024, né? E aí acabou decidindo por encerrar a carreira. O Misael chega a ser um ídolo do Ceará? Como é que tá o Misael aí no coração de vocês? Ídolo, eu acho que é demais, assim. Eu acho que eu gosto de colocar poucos no panteão de ídolo, assim, sabe? Pra não ficar baldeado demais. Eu gosto de colocar... Tem os critérios. Eu tenho o meu critério, assim, é Mota, é Magno Alves. Ok, Magno Alves já era polêmica. Ainda já era polêmica, é. O Vina ainda já aquela por conta do rebaixamento, tudo mais o que ele jogou aqui, mais Sérgio Alves, essa é essa parada. Mas o Misael, eu acho que pra geração que nasceu na década de 90, é esse elenco de 2009, não só o Misael, representa muita coisa, uma quebra de paradigma na torcida do Ceará. Porque, tipo, quem nasceu na década de 90, eu sou de 94, o que eu lembro, basicamente, é o Ceará dos anos 2000 em diante, né? Sim. Assim, apesar de ter ido ali na reta final da década de 90, que o Ceará foi muito vencedor, tetra estadual, final de Copa do Brasil. Eu nasci em 93 também, tô na mesma... Tá entendendo? Então, de 2000 pra cá, o Ceará... pra cá, assim, que eu digo, até 2009, tinha ganho 2 estaduais, 2006, 2002. Isso. Todo ano brigava pra não cair pra Série C, escapava, só Deus sabe como. E 2008, que o Evandro assume, tenta mudar o clube. Inclusive, o Ceará, muito pouca gente não lembra. O Ceará não sobe em 2008, porque, infelizmente, a crise financeira era grande e o Ceará perde muita parte do time. Luiz Carlos vai pro Inter, o Vavá tem uma briga com o empresário dele que o Ceará não consegue pagar, e aí fica escanteado, não joga, o Ciel vai pro Fluminense. Então o Ceará perde muitos jogadores e acaba perdendo força e não briga para subir. Em 2009 o Ceará já mais organizado. O Evandro fala que não era o plano era subir em 2010 para 2011, mas organiza a casa já. Então aqueles jogadores representam muito para a torcida do Ceará, mais que 2017. Se perguntar, pelo menos para a geração dos anos 90, porque é a geração que se acostumou a perder, não ganhar nada, e tipo assim, era muito utópico o Ceará jogar contra o Flamengo, era muito difícil. Contra o Botafogo era esporádico em Copa do Brasil. Então era muita coisa. Então quando o Ceará sobe e passa a enfrentar aquelas equipes com frequência... E ganhar, né? E ganhar, Ceará em 2010 já começa... 2010 líder da Série A. Líder. Então foi uma quebra de paradigma, principalmente nessa geração que nasceu nos anos 90. E o Misael era esse jogador que eu falei que eu achei que o Pulga seria esse ano. Um 12º jogador. Ele sempre entrava no intervalo e é aquele salseiro todo. E principalmente em 2009. Eu lembro um jogo contra o Brasiliense lá, que o Ceará quebra um tabu em 2009 de não vencer, acho que há mais de 2 anos não vencia um jogo fora, alguma coisa como visitante. O Misael faz um salseiro, sofre o pênalti,
Geraldo bate, perde, no rebote Geraldo faz 1-0, o Ceará ganha. E aí começa novamente a galgar. Então, o Misael foi esse cara. Sim, muito importante. Em 2009 e 2010 nem se fala, né? Sim, o que ele jogou, que o Ceará foi líder até a parada para a Copa do Mundo, era absurdo. Assim, a jogada era manjada. Era o Misael driblando, cruzava e o Washington Ureia fazia o gol de cabeça. Foram jogos contra o Vitória, Atlético Mineiro, lá no Mineirão, no dia que fechou o Mineirão para a Copa. O Cruzeiro, que foi a jogada dele, foi gol do Lima, eu acho. Gol do Lima. O Ceará ganhou, eu lembro com o Ceará. Eu lembro, Lopes Tigrão. Lopes, exatamente. Ex-Palmeiras. Inclusive, o Lopes Tigrão, ele faz 2 gols seguidos. O Ceará joga 2 gols em casa. 2 jogos em casa, quer dizer. Ceará e Cruzeiro. Ceará vence com um gol do Lopes Tigrão. Ceará e Avaí, que era o aniversário do Ceará. Cara, Ceará vence por 2-0. Lopes Tigrão também faz um gol na jogada do Misael. A gente dormiu na liderança nesse jogo. Aí dormiu na liderança. Aí na quinta o Corinthians vence. E fica na liderança pro saldo de gol. Rola a Copa do Mundo e o primeiro jogo pós-Copa do Mundo é Ceará e Corinthians, que termina 0-0. Lotadaço. O Júlio César, aquele goleiro careca, o Misael parecia com o Kaká, mas foi muito... Porque o Kaká faz aquela jogada, corta pra dentro e bate, e o Stecklenburger da Holanda faz a defesa de mão trocada. O Misael faz a jogada, corta pra dentro, bate e o Júlio César faz a defesa. Aí o Ceará não domina. Tem montagem comparando os chutes. Sim. Eu ainda lembro a entrevista do Roberto Carlos falando do Misael e do Hernandes. O Roberto Carlos fala... Lembrança. Eu tenho uma memória boa pra isso. E o Roberto Carlos elogia muito o Misael, passou muito sufoco com o Misael pra cima dele e elogiou muito o Hernandes naquela partida como lateral. Aí 0-0, depois o PC vai embora pro Vasco, Ceará desanda com o finado Mário Sérgio. Nossa. Aí depois o Estevão Soares, aliás, era o Estevão Soares, depois finado Mário Sérgio, e aí o eterno Dimas Filgueira assume, livra o Ceará do rebaixamento, leva pra Copa Sul-Americana. Mas como você falou, o Misael também foi pro Vasco, aí o Ceará... Aí também... O PC Guzmão levou, além de ir embora, levou o Misael. Uma galera, né? Cara, o Misael, eu acho que ele não chega a ser um ídolo, mas é aquele jogador que desperta na torcida um sentimento de alegria. Na hora que você fala assim, Misael, cara, na hora que eu vi aqui a pauta do roteiro do Misael, caraca, Misael, cara. Eu me senti velho. Eu me senti velho, mas eu tive várias lembranças assim boas das jogadas que ele fez e tudo. A gente fala muito das alegrias. Eu lembro a gente fala muito de 2009, 2010, mas ele volta em 2012 e o Ceará é campeão. Eu lembro, assim, o Ceará tava muito mal na temporada. Em 2012, no Campeonato Cearense, Fortaleza era líder. Assim, disparado. O PC volta pro Ceará. E aí o Misael volta também do 2012. Eu acho que ele tava no Sport, alguma coisa assim. E o Mota também volta. Aí eu lembro uma estreia dele pro Ceará e Tiradentes. Não era só a estreia Se não era a estreia também do Misael, era o segundo jogo do Misael. O Ceará vence tipo 5-0 do Tiradentes. O PV entupido. A Mota fez gol, o Misael fez gol. Aí o Ceará começa a engrenar. E é campeão cearense daquele ano. O Misael também participou dessa campanha. Então, não é ídolo, mas é um jogador que desperta carinho. Se ele chega no meio da torcida do Ceará, ele não vai sofrer nenhum hate. Ele vai tirar muitas fotos. Mas não é um ídolo. Né? Que, infelizmente, assim, eu achei que... falando assim, eu acho que o Ceará poderia ter feito uma menção, sabe? Assim, obrigado, Misael, parabéns pela sua carreira, obrigado pelos gols, os títulos. Tanto com ele contra o Elton, o Pelelton, que também se aposentou esse ano. Já tem mais de 100 jogos pelo Ceará. 114 jogos, 14 gols marcados. Primeiro acesso. Então, tipo assim, o primeiro acesso o primeiro acesso nos pontos. E acesso no qual ele foi muito importante, né? Pois é, assim, eu acho que falta essa acessibilidade um pouco, assim, do clube com alguns jogadores, não só com os ídolos, assim. Eu acho que o Ceará não conseguiu se despedir dignamente de nenhum ídolo. Foi até tentaram fazer aquele jogo beneficente, jogo pra poder até juntar hoje, e não saiu do papel, né? Eu posso, os 3 principais dessa nossa geração, assim, vamos dizer assim, o Mota. Teve aquele jogo fatídico contra o Joinville, que o Ceará não sobe, ele briga no vestiário, e nunca mais se falou nada, jogou ferroviário ali, e nunca teve um jogo de despedida, nada. Teve uma recente homenagem, camisa e tal. O Sérgio Alves teve um jogo de segundo escalão contra o ABC, na Copa do Nordeste, quando a Copa do Nordeste era 2010 ali, que não valia muita coisa, era outro formato. Dava muita atenção. Dava muita atenção, ele jogou para 4.000 pessoas, não foi digno. Magno Alves tentou ainda jogar a temporada, ficou brigando aquela briga para jogar a Série A depois do acesso de 2017, para se aposentar. Fez um lobby para voltar ainda para se aposentar.
também Não não deu certo. Tudo certo. Então, assim, o Ceará eu acho que trata muito mal os ídolos. Não é pra ser refém, mesmo o cara tecnicamente não tendo mais nível. Mas eu acho que o tratamento a gente poderia aprender com o futebol europeu, assim. Eu acho que o tratamento dos caras, É diferente. mesmo quando o jogador já não tá entregando, é exemplar. É outra realidade, mas aquela despedida do Kroos. É outra Nossa, sensacional. Até quando o cara vai sair e não vai, tipo, se aposentar, o próprio... Agora me falha a memória do Borussia Dortmund agora, o Reus. O Reus. Uhum. Tipo, o cara entregou muito, ganhou muitos títulos, óbvio, mas não vai se aposentar e mesmo assim o clube faz uma Fez homenagem. uma Eu acho que homenagem. falta isso, sabe? Falta isso aqui. Sensibilidade. Falta né? sensibilidade com os ídolos aqui no Mas Ceará, no 2009, futebol cara. cearense também, no futebol cearense, não só no Ceará. No Barcelona, aquele jogo contra o Real Madrid, contra o Ronaldinho no Milan, Sim. o Puyol dá o troféu, o troféu que é um tipo Roland a taça dos Gamper, né? campeões, né? Daqui, aí É, eles dão ali um simbólico pro sim. jogador também. Torcida aplaudindo, o campo lotado e tal. E É aí o a tipo gente... de coisa que tipo, é Europa, é fora, É. nada a ver. E é tão marcante que a gente tá aqui discutindo lembrando. no Cearacast, né, Exatamente. Pra cara? você Porque ver. o negócio aqui é diferenciado com vocês dois. Pessoal, a gente vai terminando aqui mais um episódio do Cearacast. Muito obrigado pela participação de vocês. Honorato, mais uma vez, as portas estão abertas para você aqui. Foi a primeira vez, espero que em outras ocasiões também aconteça que você vir no Cearacast. Sucesso na sua carreira, sucesso no futebol cearense. Mande aí seu recado pro torcedor do Vozão também. Quem quiser acompanhar o Honorato, onde é que vai? Se quiser acompanhar onde eu falo de futebol, acompanha lá o @futcearense. A gente tem mais de 106 mil seguidores lá no Instagram, no nosso Twitter. E a gente fala não só de Ceará, né? Se quiser acompanhar o futebol cearense em geral, principalmente nas divisões inferiores, a gente dá muita atenção também. E sobre o Ceará tem o meu Twitter, né? Que eu dou minhas leves cornetadas, que é @ Norato Vieira, _ lá no Twitter. E é isso. Obrigado, Samuca, pelo convite, meu parceiro aqui de longas datas, de racha também. O futebol cearense já me chamou já lá, fez parte, bateu um papo lá. já bateu, quando eu tinha o meu programa no futebol cearense, o Samuca já fez lá. E é isso. Muito obrigado pelo convite. Sempre que eu tiver tempo aqui, disposição, convite, eu tô à disposição pra gente participar aqui. Muito obrigado. Massa demais. E Lipe também, satisfação, já te conhecia do Twitter, né? Com as suas análises, com suas críticas também construtivas ao Ceará. Obrigado pela sua participação. Deixa aí também seu recado pra torcida, onde é que a gente acompanha as estatísticas do Vozão, com o Lipe Gates por trazendo os miúdos do Vozão aí pra torcida do Ceará. Cara, valeu pelo convite, Samuel. Prazer estar aqui com você, com o meu amigo Honorato também. A gente se fala no Twitter de vez em quando, nunca tinha conhecido ele pessoalmente, mas a gente tá sempre lá discutindo e tudo. E, cara, assim, @LipeGates no Twitter e @Sarastet no Instagram. Lá tem os números do Vozão, né? É mais, assim, um trabalho estatístico sobre jogadores e tudo, mas é sempre importante para a torcida também entender o contexto, né? Às vezes a gente tem algum jogo, alguma situação que você às vezes não entende tanto olhando, mas quando você vê o número, você, foi por causa disso. Então é importante ter esse detalhe também. E novamente é um prazer estar aqui e espero que venham outros convites aí pra gente estar sempre debatendo sobre o Ceará. E tem também o Meu Vozão, né? Que você escreve lá sim, também. Sim, verdade. Bem lembrado, é coluna no meuvozão.com. Tem as notícias do Vozão todo dia lá e também a minha coluna. Perfeito demais. Muito obrigado aqui pela participação de vocês. Obrigado a você, torcedor que acompanhou a gente aqui até o final. Agradecer aqui aos nossos diretores hoje, a Fabi e o Kid Júnior, deram baile aqui, são fotógrafos do Sistema Verdes Mares que também estão aqui dando baile na direção de imagens da gente aqui no Cearacast. Obrigado a você que acompanhou o nosso episódio por inteiro. Pegou pela metade na TV Diário toda quinta-feira às 8h34 da noite. Vai lá no YouTube do Jogada, tem um episódio redondo trazendo detalhes com discussão, convidados sobre o Ceará Sporting Clube. Espero você aqui na próxima semana, trazendo o seu like, seu compartilhamento com os amigos e um forte abraço, pessoal. Até a próxima.